Você sabia que um simples gato preto, com seus olhos misteriosos e seu andar silencioso, pode mudar o destino de um homem imbatível? Lampião, o rei do cangaço, sempre foi um homem de coragem inquebrantável. Seu nome era sussurrado por onde passava, trazendo temor e respeito. Mas até mesmo os mais temidos cangaceiros, com suas lâminas afiadas e suas mãos implacáveis, têm momentos em que o destino se escapa por entre os dedos. O sertão, com sua seca cruel e suas paisagens imensas, guarda mistérios que muitos nunca ousaram desvendar. Nesse pedaço do mundo onde a vida e a morte caminham juntas, Lampião encontrou algo que jamais esperava. Um gato preto, com sua pelagem escura como a noite, cruzou seu caminho em um momento de perigo mortal, algo que até os cangaceiros mais temidos jamais acreditariam ser possível. Era uma manhã abafada, o calor já começava a derreter o horizonte, quando Lampião percebeu que algo não estava certo. Seus sentidos aguçados, sempre atentos ao perigo, sentiram a presença de algo estranho, mas foi o olhar desse gato que selou o destino daquele dia. Como um presságio, o animal apareceu onde menos se esperava, e em um momento de puro instinto, ele fez o impensável: salvou a vida de Lampião. Quer saber como um simples gato poderia mudar tudo? Prepare-se para uma história de sorte, mistério e, claro, muita coragem. Mas antes de continuar, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal Sangue no Sertão, onde contamos as histórias mais incríveis e imprevisíveis do sertão nordestino. Deixe nos comentários o nome da cidade de onde você está assistindo. Queremos saber de onde vem essa força do sertão. O sertão estava em silêncio, como sempre, mas um silêncio denso, quase palpável. Aquele tipo de silêncio que, para Lampião, significava algo prestes a acontecer. O calor do sol derretia o horizonte, e o vento quente levantava pequenas nuvens de poeira que pareciam dançar no ar. Os cangaceiros avançavam pelo terreno seco, com os cavalos troteando pesadamente, quebrando a calmaria da tarde. Lampião liderava, seu olhar sempre atento, o rifle bem firme em suas mãos. O vento fazia o chapéu de Lampião balançar levemente, mas ele não tirava os olhos do caminho à frente. Algo estava fora de lugar, como se a terra estivesse murmurando um aviso, como se a própria natureza estivesse prestes a se rebelar. Os homens atrás dele estavam calados, observando a paisagem, mas sabiam que se Lampião se calasse, o perigo poderia estar mais perto do que imaginavam. Foi quando o som de algo se movendo na vegetação seca chamou sua atenção. Lampião parou levantando a mão, sinalizando para o bando. O vento parou de repente, e por um momento o sertão parecia ter parado junto com ele. Uma sensação estranha tomava conta de Lampião. Ele olhou para os lados, os olhos estreitos, os músculos tensos. O que o sertão queria dizer a ele? Foi então que o gato apareceu. Silencioso, quase fantasmagórico, ele surgiu de dentro das sombras projetadas pelos mandacaros e os espinheiros. Sua pelagem preta e brilhante contrastava com o amarelo seco da terra. O olhar do animal, profundo e enigmático, encontrou-o de Lampião. Não houve movimento nem som, apenas o olhar pesado, misterioso, desafiador. Lampião ficou imóvel, os olhos fixos no gato preto, e algo estranho ocorreu. A sensação de perigo que havia sentido antes desapareceu, como se uma cortina tivesse sido levantada e, com ela, a ameaça se dissipado. O gato, como se tivesse cumprido sua missão, desapareceu na vegetação tão silencioso quanto havia surgido. Por um instante, Lampião permaneceu parado, os olhos ainda fixos no ponto onde o gato havia desaparecido. O que era aquilo? Um presságio? Uma mensagem do sertão? Não, ele sabia que não acreditava em superstições, mas naquele momento algo dentro de seu peito apertou. Algo o alertava de que o gato tinha aparecido por uma razão, e isso o fez sentir que aquele dia não seria como os outros. O bando seguiu em frente, mas Lampião ainda não conseguia se livrar daquela sensação. O gato havia cruzado seu caminho e agora ele se perguntava qual era o verdadeiro significado daquele encontro. O sertão, com sua crueldade e mistério, nunca deixava de surpreender. O calor não dava trégua. A cada passo,
A terra seca parecia se tornar mais quente, mais insuportável. O caminho à frente, uma linha infinita de poeira e pedras, parecia não levar a lugar algum. Lampião, com a testa suada e o olhar atento, mantinha sua atenção no horizonte. Seus homens continuavam a cavalgar em silêncio, as expressões duras, próprias dos cangaceiros que sabiam que qualquer descuido poderia ser fatal. Mas, enquanto o bando avançava, Lampião não conseguia se livrar da estranha sensação que o gato preto havia deixado em sua mente. Ele olhou para trás, mas nada parecia fora do normal. Seus homens seguiam no mesmo ritmo, parecendo imunes àquela sensação de inquietação que pairava no ar. O sertão estava imóvel, mas algo dentro de Lampião dizia que a calmaria era apenas um disfarce. Algo estava se preparando, esperando o momento certo para atacar. Foi então que o som de cascos no chão seco cortou a tranquilidade. Ouvindo o barulho, Lampião imediatamente parou. Seus homens também. Era um som de cavalo, mas não como o dos cangaceiros. Era um som distinto, vindo de um ponto à esquerda, vindo do meio da vegetação seca. A pressão aumentava. Lampião levantou, a mão pedindo silêncio. O vento parou novamente, e com ele o ruído da natureza também desapareceu. Lampião fez um gesto para que alguns dos homens se posicionassem discretamente, mas ele sabia que não havia tempo para se esconder. O perigo estava vindo diretamente para eles. A tensão no ar era palpável, e o cheiro da terra quente se misturava com o medo. Lampião ajustou o rifle, sentindo o peso da arma em suas mãos. De repente, surgiu do nada. O som de cascos era agora nítido, e a visão de um grupo de soldados surgiu à distância, avançando rápido em formação, com suas espingardas apontadas para o horizonte. O bando estava em perigo. Lampião olhou para os seus homens e, num piscar de olhos, o plano já estava formado. Eles iriam se dividir, atacar pelos flancos, e com o fogo e a precisão dos cangaceiros, seriam rápidos. Mas antes que ele pudesse ordenar o movimento, algo aconteceu. O mesmo gato preto que Lampião vira mais cedo surgiu na frente dos cavalos, correndo ligeiro com a agilidade de um fantasma, como se comandasse os ventos. O gato se movia como um presságio, uma visão súbita que atravessava o campo de batalha e fazia tudo parecer lento, como se o tempo parasse por um segundo. Os soldados, completamente distraídos pelo animal, desaceleraram. Lampião teve apenas um momento para ver o gato desaparecer na vegetação mais uma vez. O silêncio tomou conta do ambiente. A súbita pausa fez com que os soldados perdessem o ritmo de avanço. Foi o suficiente para Lampião dar a ordem de ataque. "Agora!", disse Lampião, sua voz cortando o silêncio. Com um comando rápido, os cangaceiros atacaram. A velocidade e precisão de suas ações foram imbatíveis. Em segundos, os soldados estavam em fuga, sem saber como haviam sido derrubados com tanta agilidade. O bando avançou, aproveitando a distração que o gato havia criado. Lampião observou tudo de longe, um sorriso duro aparecendo em seu rosto. A batalha terminou tão rapidamente quanto começou. Os soldados que haviam sobrevivido fugiram para a vegetação, enquanto o bando de Lampião se reunia. O líder cangaceiro olhou ao redor, sua respiração calma. Algo estranho tinha acontecido, e ele sabia. O gato preto, com seu aparecimento, repentino e misterioso, havia salvado suas vidas. Era impossível ignorar o que ele sentia. O sertão, com seus mistérios, parecia ter dado a Lampião uma vantagem que ele nunca poderia ter esperado. O gato não era apenas um simples animal. Ele era um sinal, algo mais profundo que o cangaceiro ainda não entendia, mas sentia que, de algum modo, a sorte estava de seu lado. Enquanto o vento começava a soprar novamente, trazendo consigo o cheiro seco do sertão, Lampião ficou parado, por um momento, observando o campo de batalha agora tranquilo. Os soldados que haviam atacado estavam dispersos, derrotados, e seus corpos, algumas espingardas e equipamentos, estavam espalhados pela terra quente e árida. Nada mais restava, além do eco de cascos de cavalos e do som distante das aves. O gato preto havia desaparecido tão misteriosamente quanto surgiu, deixando apenas uma dúvida crescente na mente de Lampião. A sorte
ou o destino, estava ao seu lado naquele dia. Mas o que exatamente isso significava? Ele não acreditava em superstições, mas o que havia acontecido era inegável. O gato, com sua aparição repentina, causara uma distração nos soldados, dando àqueles que seguiam Lampião uma oportunidade de atacar sem resistência. A sensação de estranheza não o deixava. Era como se o sertão, com sua imensidão e crueldade, tivesse lhe dado um sinal. Mas o quê? O que significava aquele encontro? Aquele gato não era apenas um animal comum. Algo maior estava em jogo, e Lampião sentia que essa estranha intervenção não era um mero acaso. Virgulino, o que aconteceu aqui foi estranho, disse Zé, o homem de confiança de Lampião, aproximando-se com o rosto sério e preocupado. Nunca vi nada assim. Como é que um bicho daquele jeito apareceu bem na hora em que os soldados estavam tão perto de nos pegar? Lampião olhou para Zé, sua expressão dura e inquebrável. Mas dentro de si, uma sensação inquietante se apoderava dele. Nada no sertão acontece sem motivo, Zé. O gato cruzou o nosso caminho, mas há algo mais, algo maior. Zé não respondeu de imediato. Ele também sentia que havia algo de estranho acontecendo. Mas sabia que, com Lampião, raramente valia a pena questionar o destino. Quando o cangaceiro falava com tanta certeza, como se tivesse visto algo além do visível, a palavra de Lampião era lei. Eles começaram a recolher as armas e os equipamentos dos soldados derrotados, fazendo tudo de forma rápida e eficaz. O vento soprava forte, levantando a poeira da terra. O sertão estava calmo agora, mas a inquietação ainda pairava no ar. O bando de Lampião, com seus semblantes firmes, parecia mais vigilante do que nunca. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, Lampião se afastou do grupo, caminhando sozinho para um canto isolado da terra. Seus olhos fixavam o horizonte, como se estivesse tentando ver além, das montanhas distantes. Sua mente estava pesada, cheia de perguntas sem respostas. O sertão sempre fora seu inimigo e seu aliado, uma terra que ele conhecia como ninguém. Mas naquele momento, o sertão parecia ter mudado. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dizia que aquele dia seria lembrado como um ponto de virada, um dia onde a morte e a sorte se cruzaram em um encontro inesperado. Se o sertão quer que eu entenda algo, que me mostre logo, ele murmurou para si mesmo, sua voz baixa e pesada. Eu não sou homem de mistério, mas por enquanto, essa história ainda não acabou. Lampião voltou até seu bando, que já estava reunido, pronto para seguir em frente. Mas uma sensação estranha persistia em seu peito. O gato havia cruzado seu caminho, e talvez tivesse lhe mostrado um novo caminho a seguir, algo que ele ainda não compreendia. O sertão, com seus mistérios, estava preparando o cangaceiro para algo muito maior do que ele poderia imaginar. A noite desceu sobre o sertão, envolvendo o grupo de Lampião em uma escuridão silenciosa e pesada. O fogo iluminava o acampamento de forma tênue, fazendo as sombras dos cangaceiros dançarem nas paredes de rocha e terra ao redor. O cheiro da carne assada misturava-se com o pó da estrada, e o som dos cascos dos cavalos, agora parados, era o único que se ouvia na vastidão do sertão. Lampião sentou-se próximo ao fogo, o rosto iluminado pelas chamas. Seus olhos estavam pensativos, quase distantes. O gato preto ainda ocupava sua mente, e ele não conseguia entender por que aquele animal havia aparecido no momento exato da batalha. Nada acontecia no sertão sem razão, mas o que exatamente a sorte ou o destino tentavam lhe dizer? Zé, sentado do outro lado da fogueira, observava o líder em silêncio. Ele conhecia Lampião melhor do que ninguém. Sabia que quando o cangaceiro ficava assim, perdido em seus pensamentos, algo importante estava prestes a acontecer. O próprio Zé, apesar de sua coragem, sentia uma leve apreensão, uma sensação de que o sertão estava brincando com eles, levando-os por um caminho inesperado. Virgulino. Zé finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa e cautelosa. Esse gato, você acha que tem algo de sobrenatural nisso? Digo, o bicho apareceu no momento exato, como se tivesse nos salvado. Lampião olhou para Zé, seus olhos afiando-se, como se a pergunta tivesse tocado um ponto sensível.
Ele não acreditava em superstições nem em presságios. Mas o que aconteceu naquela tarde? O gato surgindo do nada e, de alguma forma, desviando a atenção dos soldados, parecia algo mais do que simples sorte. Ele hesitou por um momento antes de responder. Eu não acredito nessas histórias de assombração, Zé, disse Lampião, sua voz baixa, mas firme. Mas o que aconteceu hoje foi diferente. O sertão tem seus próprios caminhos e nós seguimos a estrada que ele nos dá. O gato cruzou nosso caminho e, de alguma forma, ele foi nosso guia. Mas seja o que for, ainda estamos vivos. E isso é o que importa. Zé assentiu, embora soubesse que não entendia totalmente o que Lampião queria dizer. O sertão, com seus mistérios e suas armadilhas, tinha o poder de mudar o rumo das coisas em um piscar de olhos. Ninguém sabia o que vinha a seguir, e Lampião, com todo o seu poder e coragem, ainda estava tentando entender as peças desse jogo. Enquanto os outros cangaceiros estavam ocupados comendo e conversando, Lampião se levantou de repente. Ele sentiu que algo estava vindo. O vento, que antes estava calmo, começava a soprar novamente. O céu estava limpo, mas uma sensação estranha de tensão pairava no ar. Ele olhou para o horizonte, onde as estrelas começavam a brilhar com mais força, como se o próprio sertão estivesse observando seus próximos passos. Foi quando o som do vento, misturado ao ruído distante de cascos, chegou aos seus ouvidos. Ele não soubera dizer se era um presságio ou se apenas a vigilância do sertão nunca o deixava descansar, mas algo o alertava. O gato, a batalha com os soldados, aquela sensação de que o destino estava prestes a virar. Ele não sabia o que estava vindo, mas estava pronto para enfrentar o que fosse. Preparem-se, Lampião disse, sua voz grave e imponente. O sertão sempre nos testa. Agora é hora de ver até onde nossa coragem nos leva. Os cangaceiros se levantaram com os rostos sérios, já sabendo que Lampião tinha razão. Não havia descanso no sertão. O vento parecia anunciar algo, mas o que exatamente era ninguém sabia. Lampião, com seus olhos atentos e sua mente afiada, sabia que o futuro era incerto. Mas a única coisa que ele tinha certeza era que, qualquer que fosse o caminho, ele seguiria até o fim. Porque no sertão a luta nunca cessa. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de cascos, mais próximo agora, como se os cavalos estivessem se aproximando rapidamente. Lampião e seu bando estavam prontos para o que fosse necessário. A tensão estava no ar, e a sensação de perigo era palpável. O sertão, com sua imensidão e sua brutalidade, estava sempre à espera de um movimento, pronto para engolir qualquer um que se distraísse. Lampião deu um passo à frente, sua silhueta forte e imponente à luz da fogueira. Ele olhou para os lados, seus homens se posicionando estrategicamente. Ninguém falava, mas todos sabiam o que fazer. O tempo parecia ter parado, e a única coisa que se movia era o vento quente, arrastando a poeira do deserto. Fiquem alertas, disse Lampião, sua voz firme, mas com um tom de urgência que não costumava ter. Eu sinto que algo está prestes a acontecer. Não vamos dar chance para a surpresa. Zé se aproximou, os olhos estreitos analisando a situação. Você sente isso também, Virgulino? Como se o sertão estivesse nos observando. Lampião não respondeu de imediato, mas sua expressão dizia tudo. Ele sentia o mesmo. O sertão não era apenas a terra seca e sem vida que todos viam. Para ele, era mais. O sertão estava vivo. E naquele momento, ele sabia que alguma coisa estava à espreita, algo que nem ele, com toda a sua experiência, podia prever. O vento soprou mais forte, levantando uma nuvem de poeira que quase os cegava. No meio da confusão, Lampião conseguiu perceber algo à distância. Uma sombra se movia entre os mandacaros, mas não era um homem nem um animal comum. Era o gato preto. Seus olhos brilharam como duas chamas no escuro, e o animal apareceu novamente, silencioso e ágil, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu. Lá! Exclamou Lampião, apontando para a direção onde o gato havia desaparecido. Seus homens se moveram rapidamente para a posição sem hesitação. O gato havia aparecido no momento certo, de novo. Mas por quê? O que ele queria?
Não havia mais tempo para especulações. O perigo estava à porta. De repente, o som dos cascos de cavalos se tornou ensurdecedor e, sem aviso, o grupo de soldados apareceu, avançando pela poeira em uma corrida desesperada. Eles haviam encontrado o acampamento. Lampião sabia que a batalha era inevitável. Os homens de Lampião, com suas armas em punho, estavam prontos para o embate. O líder cangaceiro olhou rapidamente para o bando. Não vamos deixar um homem sequer escapar. Lutem com tudo o que tiverem. O sertão não vai nos deixar cair. A luta explodiu em segundos. As espingardas e facões cortavam o ar, e o som do combate reverberava no sertão como um trovão. Mas o mais estranho estava por vir. No meio do tumulto, Lampião viu o gato preto novamente. Ele se moveu rápido, como se estivesse guiando os cangaceiros, desviando das balas e correndo entre os soldados, confundindo-os, fazendo-os perder a coordenação. Era como se o animal soubesse exatamente o que fazer, levando os soldados a errar seus disparos. Lampião não sabia o que pensar. O gato estava agindo como uma força invisível, controlando os acontecimentos, como um espírito do sertão que guiava o destino. Em um momento de distração causado pela aparição do gato, Lampião teve a oportunidade perfeita para atacar. Ele disparou seu rifle com precisão mortal, derrubando um dos soldados que estava prestes a atingir um dos seus homens. Em meio ao caos, o gato surgiu novamente na frente de Lampião, olhando-o diretamente nos olhos. O líder cangaceiro, surpreso, parou por um momento. O animal, com sua presença silenciosa e imponente, parecia estar dizendo algo. Talvez fosse um sinal. Talvez fosse apenas o sertão mostrando que, por mais forte que fosse um homem, ainda havia forças que estavam além de sua compreensão. A batalha continuou, mas a presença do gato fez com que Lampião sentisse algo novo. A sorte estava de seu lado e talvez, em algum lugar nas vastas planícies do sertão, ele fosse um escolhido, guiado por algo que ele ainda não entendia completamente. A luta foi curta, mas feroz. Em pouco tempo, os soldados restantes fugiram, e o campo de batalha ficou em silêncio novamente, com apenas os sons do vento e o farfalhar das folhas secas. Lampião, embora vitorioso, ainda não conseguia deixar de pensar no gato preto. O sertão, mais uma vez, lhe mostrava que não se tratava apenas de força e coragem. Havia algo maior, algo misterioso e imprevisível. O gato havia salvo sua vida, mas o que isso significava? O campo de batalha agora estava quieto, com apenas os cangaceiros e seus cavalos reunidos em meio ao silêncio que se seguiu à luta. O sol já começava a descer, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, e a poeira levantada pela batalha começava a se dissipar. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, mas a tensão, embora ainda presente, estava diminuindo. Os homens de Lampião estavam exaustos, mas vitoriosos. Eles se reuniram em torno da fogueira, as expressões sérias, algumas mais relaxadas, mas todos compartilhando a mesma sensação de que algo inexplicável havia acontecido. Lampião, no entanto, permanecia distante, seus olhos fixos no horizonte, onde as últimas luzes do dia desapareciam. Ele sentia o peso de tudo o que havia acontecido, e a presença do gato preto ainda o inquietava. Ele não podia ignorar o que o sertão havia feito com ele naquele dia. A aparição do animal tinha sido mais do que um simples acaso. Havia algo profundo nisso, algo que ele ainda não entendia. Zé se aproximou dele mais uma vez. Virgulino, você está quieto demais. O que está pensando? Lampião olhou para o amigo, mas sua expressão estava inalterada. Ele sabia que Zé, como sempre, tinha um faro apurado para saber quando algo não estava certo. Eu não sei, Zé. Hoje tudo foi diferente. O gato... O que ele queria? O sertão se intrometeu na nossa batalha de uma forma que eu nunca vi antes. Zé, observando o líder com atenção, respondeu. Não é só o gato, Virgulino. O sertão inteiro tem algo a dizer. A gente vive nele, mas não é o mesmo que o entende completamente. E talvez o que aconteceu aqui hoje com a gente seja só o começo. O sertão sempre traz surpresa e essa foi diferente. Lampião ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que Zé estava certo. O sertão não era só a terra seca e implacável que todos viam. O sertão era vida e também era morte.
e ele sentia que estava sendo levado para algo maior, algo além da compreensão dos homens comuns. Os outros cangaceiros estavam agora conversando entre si, as vozes baixas, tentando digerir o que havia acontecido. A luta tinha sido rápida, mas a sensação de que a sorte estava ao seu lado, com o gato negro os ajudando, os deixou intrigados. Alguns deles, mais supersticiosos, sussurravam entre si sobre o que o gato significava. Mas Lampião, embora não acreditasse em sorte ou em forças sobrenaturais, não podia negar o que seus olhos haviam visto. À medida que a noite avançava, o acampamento de Lampião parecia estar em paz. Mas o líder sabia que o sertão não dava trégua. O fato de terem vencido mais uma batalha não significava que o perigo tivesse passado. Pelo contrário, ele sabia que os próximos dias seriam mais tensos. A chegada de mais soldados não estava descartada. O sertão sempre se renovava, sempre trazia novos desafios. Lampião se levantou lentamente, sua figura imponente iluminada pela luz bruxuleante da fogueira. Ele olhou para o horizonte mais uma vez, como se procurasse respostas nas estrelas. Sua mente estava cheia de perguntas. O que ele não sabia ainda era o que o sertão queria dele. O gato negro, com sua presença silenciosa, havia mostrado que, por mais que ele fosse um cangaceiro temido, ainda havia algo maior que ele. Se nos próximos dias o sertão vai nos testar mais uma vez, disse Lampião, a voz grave, carregada de experiência e algo mais. Mas o que aconteceu hoje, o gato, nos mostrou que até o impossível pode ser a nossa ajuda. Não subestimem o que vem de lá. Os homens de Lampião olharam uns para os outros, absorvendo suas palavras. Sabiam que, quando o líder falava assim, o futuro estava por trás de cada palavra. O sertão, com sua dureza e mistério, estava mais uma vez cobrando seu preço. Mas agora eles sabiam que o imprevisto, o impossível, poderia ser o que os mantinha vivos. O fogo crepitava, e o vento quente continuava a soprar. Mas naquela noite, a sensação de que algo maior estava acontecendo no sertão nunca foi tão forte. O sertão não dava descanso. O vento continuava a soprar forte, e o calor do dia não cedia à chegada da noite. Lampião, apesar de já ter enfrentado muitas batalhas, sentia uma tensão no ar, como se a paz que seguiu a luta estivesse apenas preparando o terreno para algo ainda mais perigoso. O gato preto, com seus olhos profundos e enigmáticos, voltava à sua mente. E o líder cangaceiro sabia que aquilo não era uma simples coincidência. Algo havia mudado naquele dia, algo que ele não conseguia compreender por completo. O bando estava quieto, descansando, mas a vigilância nunca cessava. Lampião sempre se mantinha alerta, e agora, mais do que nunca, ele sentia a presença do sertão ao seu redor, como se ele próprio fosse parte do terreno implacável que governava aquela terra. A escuridão do sertão era carregada de mistérios, e Lampião sabia que a verdadeira batalha nunca seria apenas contra os homens, mas contra os próprios elementos da natureza. Zé, que o observava em silêncio, se aproximou mais uma vez. Ele sabia que Lampião estava distante, com os olhos perdidos no horizonte, mas não tinha medo de questionar o líder. Virgulino, disse ele em voz baixa, será que o gato... Será que ele veio para nos proteger? Ou ele é um sinal de que o sertão vai nos cobrar de algum jeito? Lampião olhou para Zé, seu olhar severo como sempre, mas havia algo mais lá. Uma dúvida, algo que ele nunca mostrava aos outros, mas que naquele momento parecia surgir. O sertão tem suas próprias regras, Zé. E o gato, ele apareceu na hora certa. Mas se ele é um sinal, não sei dizer qual é a mensagem. Não, acredito em sorte, e muito menos em presságios. Mas algo me diz que estamos sendo observados por algo maior. O sertão, ele sabe mais do que imaginamos. Zé olhou para o líder, sentindo a tensão no ar. Ele sabia que Lampião era imbatível, mas também sabia que o sertão, com sua vastidão e imensidão, tinha o poder de moldar até os homens mais corajosos. Algo grande estava por vir, e todos no acampamento podiam sentir isso. De repente, o som de cascos quebrou o silêncio da noite. O som era distinto e se aproximava rapidamente. Lampião, com um gesto firme,
Sinalizou para os seus homens que imediatamente se levantaram e se posicionaram. Não havia dúvida no ar agora. O perigo estava mais próximo do que eles imaginavam. Os cangaceiros se prepararam para a batalha, mas Lampião, com os olhos fixos no horizonte, parecia perceber algo que os outros não viam. O vento soprava mais forte e uma nuvem de poeira levantava-se, obscurecendo a visão. O som dos cascos aumentava e Lampião sabia que não estava vindo de um grupo de soldados. Era algo mais sutil, mas igualmente ameaçador. Então, como se fosse um sinal do próprio sertão, o gato preto apareceu mais uma vez, cruzando o campo de batalha à frente de Lampião. Sua figura fantasmagórica deslizou entre os cactos e as árvores secas, seus olhos brilhando no escuro. Ele parecia estar conduzindo os acontecimentos, como um espectro que dominava o espaço, dando direção àqueles que observavam. O vento ficou mais forte, a poeira dançou no ar e de repente Lampião entendeu. Não era o gato que os guiava, mas o sertão em si. O gato era apenas uma manifestação de algo maior. O sertão estava testando sua coragem mais uma vez. A guerra não será apenas contra homens armados. O sertão vai nos cobrar o que é devido. Mas nós somos filhos dessa terra, disse Lampião com firmeza, seus olhos agora cheios de convicção. Vamos mostrar a ele do que somos feitos. Não há poder maior que o nosso espírito. Os cangaceiros, movidos por suas palavras, se prepararam para o que viesse. Lampião, com a determinação de sempre, deu a ordem. O ataque seria agora, mas ele sabia que não era só a força das armas que venceria. Era a resistência do sertão, a alma cangaceira, que os faria triunfar. O gato, o presságio, o vento, tudo estava conectado. O sertão testava suas almas, mas Lampião sabia que ninguém seria capaz de derrubá-los. A batalha começou novamente, mas desta vez a sensação era diferente. Era como se a própria terra estivesse assistindo, como se cada golpe desferido fosse também um sinal de resistência. O sertão, com sua imensidão cruel, não poderia derrotar aqueles que conheciam sua dureza. A batalha, embora feroz, foi rápida. Os cangaceiros, movidos pela coragem e pelo espírito inquebrantável do sertão, avançaram com força total. Lampião sempre à frente, guiava seus homens com a mesma precisão que ele aplicava em qualquer combate. Cada movimento era calculado, cada disparo certeiro. No entanto, o que mais os impressionava, o que mais deixava a sensação de que algo invisível estava ao seu lado, era a forma como o sertão parecia se aliar a eles. O vento, os animais, até o céu, tudo parecia trabalhar a favor dos filhos da terra. Lampião, com o rifle em punho, avistou um grupo de soldados avançando na direção de seu bando. O gato preto havia desaparecido novamente, mas sua presença ainda parecia pairar no ar. O líder cangaceiro, como se guiado por uma força invisível, disparou seu rifle com precisão mortal, derrubando 2 dos soldados com um único tiro. Seus homens seguiram o ritmo, atacando os inimigos de todos os lados. Mas havia algo mais no ar. Algo que estava além da batalha em si. A sensação de que o sertão estava testando seus filhos, desafiando-os a lutar, a resistir. Lampião sabia que não era apenas mais uma luta qualquer. Algo havia mudado naquele dia. O sertão não estava apenas oferecendo resistência. Estava fazendo com que eles provassem algo mais profundo, algo que talvez nem eles entendessem completamente. Preparem-se, homens, gritou Lampião, a voz firme, mas com um tom de urgência. Essa batalha não é como as outras. O sertão quer mais de nós hoje. Os cangaceiros, cientes da intensidade da luta, intensificaram seu ataque. A adrenalina corria nas veias deles. A poeira levantava-se a cada passo, mas ainda havia algo em Lampião que o fazia olhar para o horizonte com uma sensação de que a luta não terminaria ali. Algo ainda estava por vir. O fogo das armas continuava, e os soldados, cada vez mais desconcertados, começaram a se afastar. Lampião, com um olhar furioso, liderava seus homens em um cerco cada vez mais implacável. Quando a última linha de defesa dos soldados foi quebrada, o campo de batalha estava quieto novamente. Apenas o som do vento e o cheiro da pólvora no ar. A vitória era deles, mas não era o fim. Lampião sabia disso. O sertão nunca perdoa.
E o gato preto, com sua presença tão enigmática, havia sido um sinal. O que ele queria? Lampião não sabia ainda, mas sentia que aquilo não tinha terminado e que o sertão, com toda a sua imensidão e mistério, ainda tinha algo mais para mostrar. Enquanto seus homens se organizavam e recolhiam os troféus da batalha, espingardas e munições, Lampião se afastou, indo até o ponto mais alto de um monte de pedras próximo ao campo de batalha. Lá de cima, ele olhou para o horizonte, onde as últimas luzes do dia começavam a se apagar, dando lugar à escuridão da noite. O sertão parecia vasto, imenso, mas também com algo mais, algo que se escondia nas sombras, algo que ainda precisava ser desvendado. Foi então que ele ouviu novamente o som do vento, mas não era o mesmo vento que conhecia. Não era a brisa quente que soprava do deserto. Era diferente. O vento parecia ter uma direção, uma intenção. Lampião fechou os olhos por um instante, sentindo-o em sua pele. E foi nesse momento que ele soube com uma certeza profunda que o sertão estava pedindo algo. Algo que ele ainda não entendia, mas que estava prestes a descobrir. Lampião virou-se para seus homens que o aguardavam. Com um movimento de mão, ele deu a ordem para se prepararem. Eles haviam vencido mais uma batalha, mas o sertão ainda os observava e ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Vamos seguir, homens. O sertão não vai nos deixar em paz tão facilmente. Preparem-se para o que vem a seguir. A batalha contra os soldados havia terminado, mas a verdadeira luta, a que o sertão estava preparando para eles, ainda estava por vir. A noite desceu rapidamente sobre o sertão, e o acampamento de Lampião, embora ainda movimentado, estava mais tenso do que nunca. O fogo queimava baixo, mas a escuridão que cercava o bando parecia mais densa, mais ameaçadora. Lampião sentia isso, a sensação de que o sertão estava prestes a cobrar deles uma dívida que não sabiam que existia. O vento havia sussurrado algo para ele, algo que ele não conseguia entender completamente, mas sabia que estava prestes a acontecer. Lampião caminhava sozinho, afastado do bando. Seus homens sabiam que, quando ele se retirava assim, estava refletindo sobre o que estava por vir. Ele nunca foi de acreditar em superstições, nem em sinais do destino. Mas o que havia acontecido com o gato preto, a forma como ele apareceu no momento exato da batalha, a maneira como parecia guiar os cangaceiros, não podia ser ignorada. Ele sabia que algo estava acontecendo além do alcance da compreensão humana. Os passos de Lampião ecoavam pela terra seca, enquanto ele se aproximava de uma pequena colina, onde os ventos pareciam mais fortes. O ar estava pesado, carregado de um silêncio que fazia os próprios cactos parecerem imóveis observando-o. Lampião parou no topo da colina e olhou para a vastidão do sertão. O céu, agora sem as luzes do dia, parecia uma tela escura, como um vasto oceano negro, onde ele era apenas uma pequena mancha. E então ele ouviu. O som do vento, mas agora diferente. Era como se o próprio sertão estivesse sussurrando seu nome. Lampião fechou os olhos por um momento e sentiu algo no ar. Era como se o próprio sertão estivesse se preparando para dar-lhe uma lição. Mas o que seria? De repente, um movimento capturou sua atenção. À distância quase imperceptível, ele viu o mesmo gato preto, correndo de uma sombra para outra, como se estivesse indo para algum lugar. Seus olhos brilharam na escuridão, e Lampião o seguiu com o olhar. O gato parecia guiá-lo, como se soubesse para onde deveria ir. E então, Lampião compreendeu. O sertão estava mostrando-lhe algo, algo que ele ainda não entendia completamente, mas que de alguma forma o levaria para um caminho crucial. O gato, silencioso e ágil, correu até um grupo de pedras no horizonte, onde desapareceu rapidamente na escuridão. Lampião não hesitou. Ele sabia que algo estava ali, esperando por ele, algo mais que o sertão queria revelar. Ele começou a caminhar na direção indicada, seu passo firme, mas cauteloso. Enquanto ele se aproximava das pedras, a sensação de ser guiado, de ser levado por uma força invisível, ficou ainda mais intensa. O sertão parecia estar respirando, como se cada grão de areia e cada planta tivesse vida própria. Lampião se sentiu pequeno diante de tanta imensidão,
Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que fazia parte disso, como se fosse uma parte essencial do que estava por vir. Quando chegou ao ponto onde o gato desapareceu, Lampião se agachou e, com os olhos atentos, começou a observar ao redor. As pedras estavam dispostas de uma maneira estranha, como se formassem um círculo, um pequeno espaço no meio daquelas rochas. Ele se aproximou mais e foi quando viu. No centro, uma pequena cruz de madeira estava cravada no chão, enterrada entre as rochas secas. Lampião olhou para a cruz, sentindo uma mistura de confusão e desconforto. O que o sertão queria lhe dizer com aquilo? O gato, o presságio, a luta, tudo estava levando a um único ponto. O líder cangaceiro olhou para o céu, onde as estrelas começavam a brilhar intensamente. Ele sabia que aquela era uma mensagem do sertão. Mas o que ela significava? O sertão não é só sobre a luta, não é só sobre vencer, disse Lampião para si mesmo, sua voz baixa e grave. Aqui até a morte tem seu próprio caminho, e hoje o sertão me mostrou que a vida é mais do que a força das armas. O gato, que apareceu em sua frente mais uma vez, o observava com seus olhos penetrantes, como se estivesse esperando uma reação. Lampião sentiu que aquela era a chave de tudo, o teste do sertão. Ele se levantou e, com um último olhar para a cruz, sentiu a presença de algo muito maior do que qualquer homem, algo que estava além da violência e da resistência. O sertão tem seu próprio julgamento, disse Lampião com uma expressão séria. E nós, cangaceiros, somos apenas um reflexo disso. A nossa luta é contra a terra e, ao mesmo tempo, a favor dela. Lampião se afastou das pedras com o gato à sua frente, como se estivesse guiando-o novamente. Ele sentiu que algo muito maior estava acontecendo no sertão, algo que iria mudar o curso de sua vida. E com isso, ele seguiu em frente, sabendo que o caminho à frente ainda estava repleto de mistérios a serem desvendados. O sertão, com suas vastas planícies e noites silenciosas, parecia se expandir ainda mais diante de Lampião, como se o engolisse em sua totalidade. A sensação de estar sendo guiado, de ser parte de algo muito maior, se intensificava a cada passo. O gato preto, sempre silencioso e misterioso, seguia na frente, como se tivesse uma missão que apenas ele entendia. Lampião, com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, sabia que estava chegando a algum lugar importante. Enquanto caminhava, ele refletia sobre tudo o que havia acontecido. O sertão, com sua dureza, com seus desafios implacáveis, parecia sempre estar à espera de algo. Era como se a cada batalha, a cada vitória, ele estivesse sendo moldado, como um homem moldado pela terra que pisa. O gato, o presságio, a luta, tudo estava entrelaçado, de uma forma que ele não podia explicar completamente, mas que sentia profundamente em sua alma. A noite avançava, e o bando de Lampião estava agora mais distante, invisível na escuridão. Ele havia se afastado do grupo, seguindo sozinho, guiado por aquele gato que aparecia e desaparecia como uma sombra. A sensação de que algo muito grande estava por vir crescia a cada momento. O sertão, mais uma vez, o estava desafiando a olhar para além da violência, para além da luta. Quando Lampião chegou ao topo de uma colina, o vento parecia sussurrar em seus ouvidos. O gato estava à sua frente, agora parado, com os olhos fixos em Lampião. O brilho esverdeado de seus olhos parecia refletir as estrelas acima, criando um contraste místico com a escuridão ao redor. Lampião parou, seus olhos encontrando os do gato. Era como se, naquele momento, ele fosse o único homem vivo no sertão. Tudo estava em silêncio, mas o sertão, com sua vastidão e seus segredos, parecia estar falando diretamente com ele. Lampião sentiu uma sensação de paz, mas também de grande responsabilidade. Ele sabia que o sertão não lhe dava nada sem cobrar algo em troca. O sertão sempre exigiu sacrifícios, mas no fundo, ele é o que somos. Nós, cangaceiros, somos parte dessa terra, e a terra, ela não nos deixa esquecer disso, murmurou Lampião para si mesmo, enquanto o gato o observava como se estivesse ouvindo suas palavras. Foi então que o vento mudou de direção, e uma sombra, não de um animal,
mas de uma figura humana apareceu na borda da colina. Lampião, com sua precisão, levantou a mão pedindo silêncio. Seus olhos se ajustaram à escuridão, e antes que ele pudesse reagir, a figura se aproximou lentamente. Lampião, disse a voz, grave e calma. O sertão tem sua própria justiça, e hoje você terá que escolher. Lampião se preparou para o que fosse necessário. A figura à sua frente não era um soldado, nem um cangaceiro. Era alguém ou algo do sertão, algo que ele não podia identificar, mas que estava claramente ali para testá-lo. O gato preto, como um guardião do sertão, se afastou lentamente, deixando os dois homens sozinhos sob o céu estrelado. Lampião sabia que sua vida, e talvez a vida de seu bando, dependia das decisões que tomaria naquele momento. Ele olhou para a figura, e seu coração, sempre firme em batalha, agora parecia pesado. Ele estava no ponto mais alto do sertão, entre a vida e a morte, entre o conhecido e o desconhecido. Mas uma coisa ele sabia com certeza: o sertão nunca o deixaria em paz. E talvez naquele momento ele fosse finalmente entender o que realmente significava ser um filho do sertão. A justiça do sertão nunca foi feita com palavras, disse Lampião com uma voz profunda. Ela é feita com sangue, com coragem e com a força de quem sobrevive. Mas eu não sou só um homem da terra, sou um homem do sertão, e o que quer que o sertão queira de mim eu vou enfrentar. A figura sorriu. Um sorriso enigmático que parecia entender mais do que as palavras de Lampião. Ela se virou, indo para as sombras mais uma vez. Lampião ficou ali no topo da colina, sozinho, com o vento batendo contra seu rosto. Ele sabia que naquele momento a verdadeira batalha começava. O sertão não só era a terra que pisava, mas era ele mesmo. E com isso ele sentiu a força de sua alma se fundindo com a terra. O gato preto havia cumprido seu papel. E o que viria depois era um novo capítulo para o rei do cangaço. Lampião não era mais apenas um cangaceiro. Ele era o sertão.